Na história de hoje, vamos contar a incrível trajetória do menino pobre, que aprendeu a pensar como milionário. Ele nasceu em uma pequena casa simples, em um bairro esquecido pela cidade. O chão de terra batida era testemunha de cada passo. E o telhado de zinco, com seus buracos, lembrava todos os dias que até a chuva podia se tornar um problema. Era nesse cenário de limitações que um menino crescia, cercado de dificuldades, mas também de uma estranha força silenciosa que ele ainda não entendia. A família não tinha quase nada. Muitas vezes o jantar era apenas pão velho com café ralo. A roupa que ele usava não era nova. Quase sempre vinha de doações, já marcada pelo uso de outras pessoas. E a sensação de escassez estava em todos os cantos. Na geladeira vazia, nas contas atrasadas, nos sonhos que pareciam impossíveis, mas havia algo diferente nele. Enquanto muitos aceitavam aquela realidade como uma sentença, o menino tinha a ousadia de se perguntar: e se não for para sempre? E se eu puder viver de outra forma? Na escola, era chamado de o pobre da turma. Alguns colegas zombavam de seus cadernos velhos, de seus tênis rasgados, de sua marmita sem variedade. E cada palavra cortava como uma faca. Mas em vez de se entregar à vergonha, ele guardava em silêncio um pensamento: um dia eu vou mostrar que posso mais. Não por vingança, mas porque eu sei que dentro de mim existe algo maior do que essa pobreza. Ele observava o mundo de uma forma curiosa. Enquanto os outros viam apenas falta, ele tentava enxergar possibilidades. Quando não havia brinquedos, ele inventava os seus. Quando não havia dinheiro, ele aprendia a negociar pequenas coisas, a trocar favores, a usar a criatividade como moeda. Sem perceber, estava treinando a mente para algo muito maior, pensar além do que os olhos mostravam. O que ele mais ouvia em casa era: isso não é para gente como a gente. Rico já nasce rico. Sonhar grande é perda de tempo. E por dentro, essas frases o feriam. Mas também o desafiavam. Ele se perguntava: se todo mundo acreditar nisso, como algo vai mudar? Será que não existe uma outra forma de pensar? Às vezes, passava horas olhando para as casas grandes do bairro vizinho. Não era inveja. Era admiração misturada com curiosidade. Ele queria entender o que essas pessoas faziam de tão diferente. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a forma como elas caminhavam, como falavam, como pareciam acreditar que mereciam estar ali. E foi ali que ele começou a aprender. Em silêncio, uma das lições mais importantes da sua vida. A pobreza pode estar no bolso, mas a verdadeira prisão está na mente. Enquanto muitos repetiam frases de derrota, ele começou a repetir para si mesmo frases de esperança. Enquanto muitos aceitavam a falta como destino, ele começou a ver a falta como desafio. E, aos poucos, sem saber, estava moldando algo que mudaria seu futuro. A mentalidade de um milionário. Era apenas um menino pobre, mas já carregava dentro de si uma riqueza que ninguém podia roubar. A capacidade de sonhar e acreditar que sua vida não precisava ser definida pelas circunstâncias. Com o passar dos anos, aquele menino pobre começou a notar que havia algo em comum entre todos ao seu redor, um conformismo silencioso. Era como se todos acreditassem que nascer pobre era o mesmo que morrer pobre, mas dentro dele algo não se calava. Uma voz insistente dizia: e se houver outro caminho? Ele passou a observar não só os ricos do bairro vizinho, mas também os pequenos comerciantes de sua própria comunidade. O padeiro que acordava de madrugada, o alfaiate que consertava roupas com dedicação, a senhora que vendia frutas na esquina. E então percebeu algo essencial. Todos tinham pouco, mas alguns pensavam diferente. Enquanto muitos reclamavam da vida, outros agiam. Enquanto muitos se vitimizavam, outros buscavam soluções. Aos poucos, começou a entender. Riqueza não começa com dinheiro. Riqueza começa com mentalidade. Ele se desafiava a pensar além da escassez. Se a casa não tinha comida suficiente, ele tentava imaginar formas criativas de ajudar.
Fazia pequenos serviços para vizinhos em troca de moedas, vendia balas na porta da escola, carregava compras para ganhar trocados. Mas, acima do dinheiro, estava aprendendo a pensar como um criador de oportunidades. Enquanto as crianças da sua idade sonhavam apenas com brinquedos, ele sonhava com possibilidades. Se via viajando, construindo coisas grandes, vivendo de forma diferente. Não porque já tivesse isso, mas porque aprendeu a visualizar, sem perceber, estava plantando a semente da imaginação criadora, a mesma que move grandes sonhadores. Certa vez, um colega de classe riu de sua roupa velha e disse: "Você nunca vai ter nada na vida. Gente como você só serve para trabalhar para os outros." Aquilo doeu. Mas em vez de aceitar, ele respondeu em silêncio dentro de si: "Um dia eu vou mostrar que posso criar meu próprio destino. Não vou viver limitado pelo que você acredita." Foi então que o menino começou a entender um princípio poderoso. O que você acredita sobre si mesmo molda o que você se torna. Ele poderia acreditar que era apenas um pobre sem futuro, e teria razão. Mas decidiu acreditar que era alguém capaz de aprender, crescer e criar algo maior. E também teria razão. A diferença estava na escolha da crença. Pouco a pouco, ele começou a cultivar hábitos diferentes. Passava horas ouvindo histórias de pessoas que venceram na vida. Lia livros emprestados, mesmo que tivessem páginas faltando. Escrevia sonhos em cadernos velhos, como se fossem planos de futuro. Enquanto o ambiente ao redor o empurrava para baixo, a sua mente era como uma janela aberta para outro mundo. E ele percebeu que pensar como milionário não era apenas imaginar riqueza, mas agir de forma diferente. Não desperdiçar, mas valorizar o pouco. Não reclamar, mas procurar soluções. Não invejar, mas admirar e aprender. O menino entendia, cada vez mais, que a pobreza era uma professora dura, mas eficiente. Ela lhe ensinava a ser criativo, resiliente, observador e, principalmente, ensinava a não se contentar com pouco quando o coração pedia mais. Naquele tempo, ele ainda não tinha nada material, mas já carregava o que muitas pessoas jamais conquistam, mesmo com muito dinheiro. A capacidade de sonhar grande sem perder a humildade de começar pequeno. Era esse contraste, viver a escassez e pensar em abundância, que moldava, silenciosamente, sua mentalidade de milionário. Os anos passaram e aquele menino pobre cresceu. Ele não ficou rico de um dia para o outro, porque riqueza verdadeira nunca é imediata, mas cada pequeno passo que deu foi guiado por uma mentalidade que já não era de escassez, mas de abundância. Ele estudou sempre que teve oportunidade, trabalhou em tudo o que apareceu e usou cada desafio como uma lição. Não acumulava apenas dinheiro, acumulava sabedoria, disciplina, resiliência. E assim, pouco a pouco, construiu uma vida muito diferente daquela em que nasceu. Mas o mais impressionante não foi apenas a transformação pessoal. Foi o reflexo que isso causou em sua família. A mãe, que repetia frases como "rico já nasce rico", começou a perceber que o filho era a prova viva do contrário. O pai, que sempre dizia "sonhar não enche barriga", passou a ver que os sonhos, quando acompanhados de ação, podiam sim colocar comida na mesa. Os irmãos, que antes só conheciam o conformismo, aprenderam a olhar para o futuro com novos olhos. Ele não apenas ajudou financeiramente a família, pagando contas, comprando uma casa digna, dando estudo aos irmãos. Ele trouxe algo ainda mais valioso, uma nova forma de pensar. Naquela casa simples, onde antes reinava a escassez e a resignação, agora havia esperança. No lugar de frases de derrota, surgiram palavras de fé. No lugar de comparações e lamentações, surgiram valores de união, trabalho e gratidão. E isso mostrou uma verdade profunda. Ser milionário não é apenas sobre quanto você tem no banco, mas sobre quanto você transforma ao seu redor. Ele sabia que a riqueza que construiu não estava apenas no dinheiro, mas no exemplo. Mostrou para a família que é possível mudar a rota. Mostrou para a comunidade que é possível sonhar maior.
E, principalmente, mostrou para si mesmo que não importam as circunstâncias em que alguém nasce. O que importa é a mentalidade que escolhe cultivar. Hoje, ao olhar para trás, ele entende que a pobreza foi sua primeira escola. Foi ela que lhe deu as lições mais duras e também as mais valiosas. Foi ela que o ensinou a não aceitar limites, a acreditar na imaginação, a trabalhar com disciplina e, acima de tudo, a nunca perder a esperança. Ele nasceu pobre. Viveu cercado por dificuldades, mas nunca deixou a pobreza entrar em sua mente. E porque pensou como milionário quando não tinha nada, construiu não apenas uma vida de abundância para si, mas também uma herança de valores para sua família. Porque riqueza de verdade não está no bolso. Riqueza de verdade está na mente. E quando a mente se transforma, a vida inteira muda. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.